palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Tô pra ver só lá, louvor bom igual a Jefferson, viu? Cara, você escolhe os melhores, né, irmão? A trilha sonora do cara é um espetáculo à parte. Aprende, Thiago. Oh, desculpa. Era pra falar depois. Meus amados, eu queria, por favor, que vocês estivessem muito atentos a esse texto. Não é exatamente um texto fácil, mas eu queria trazer algumas reflexões sobre ele, acerca de muito do que o Senhor tem falado comigo nesse texto, ultimamente. Então, por favor, atentem para a história, porque é uma história um pouco difícil de se entender. Jesus está contando uma parábola. A primeira coisa que temos que entender é isso. Essa é uma história comparativa que Jesus inventou na hora para falar de outra coisa. Ok? Então, isso não aconteceu. Jesus está criando uma história para evidenciar uma realidade. Lucas 16, verso 1, do 1 em diante, diz assim: Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava dos seus negócios, um mordomo em algumas bíblias. Certo dia, foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse: o que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas de sua administração, pois não podes permanecer nesse cargo. O administrador pensou consigo: e agora? Meu patrão vai me demitir. Cavar não posso. De mendigar tenho vergonha. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. Então ele convocou todos os que deviam dinheiro a seu patrão. Primeiro ao homem: quanto você deve, meu patrão? Perguntou. O homem respondeu: eu devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse: pegue depressa a sua conta e mude-a para 50 tonéis. E o outro: quanto você deve, meu patrão? Perguntou o segundo. Devo 100 cestos grandes de trigo, respondeu ele. Aí o administrador disse: tome sua conta e mude-a para 80 cestos. O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos desse mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Essa é a lição. Usem a riqueza desse mundo para fazer amigos, ou granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles o receberão num lar eterno. O que está acontecendo aqui? Um homem muito rico, tinha muita propriedade, e nomeou um mordomo, um homem principal. O mordomo é um administrador, é um mandatário, é alguém, um procurador, é alguém que cuida de bens que não são dele, mas deve cuidar como se fosse, ou com o cuidado que se lhe é exigido, típico de um dono. Então o dono confia muito em uma pessoa e diz assim: você é meu mordomo, você vai cuidar de todo o meu patrimônio. Passa o tempo. Provavelmente a comunicação entre esse mordomo e esse dono era quase nula, a ponto de perceberem em volta que esse homem dissipava, acabava com o patrimônio, estava dilapidando tudo, e chega um momento em que chegam no ouvido do dono e dizem assim: cara, seu mordomo está acabando com sua grana. O camarada está pegando tudo, vendendo, usando para um proveito próprio. Ele esqueceu quem é o verdadeiro dono de tudo que ele tem, ou de tudo que ele cuida. Acho que ele esqueceu que tudo te pertence e está achando que pertence a ele. O camarada está torrando tua grana. O patrão chama aquele mordomo e diz assim: rapaz, eu estou ouvindo uma conversa aqui que, desculpa, não dá para acreditar no que eu estou ouvindo. Chegou aos meus ouvidos que você está acabando meu patrimônio. O que é isso que eu ouço de ti?
O que é isso que eu estou ouvindo? Que história é essa? Preste contas agora, porque, desculpe, você não pode mais ser meu mordomo. Dá conta de tua mordomia, sabe? Você não tem como mais continuar cuidando dos meus bens. O camarada não presta conta, como se ele pedisse um tempo àquele patrão. Assim, tá bom, vou prestar. E aí sai com a cabeça fritando. E agora o que eu vou fazer? Ele vai me demitir. Estou frito. Não tem mais o que fazer na minha vida. E o pior, eu não tenho mais força para cavar, para trabalho braçal. E de mendigar eu tenho vergonha. O que eu vou fazer? Como é que eu vou explicar isso lá em casa? Como é que eu vou cuidar do meu filho? Ele tem uma ideia. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou tentar resgatar alguma coisa para o meu patrão e entregar alguma coisa para ele. Já que eu dissipei o patrimônio dele, eu vou tentar ver o que ele tem de crédito na praça, pessoas que devem a ele, e já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um feirão do nome limpo. Eu vou chamar todos aqueles caloteiros, certamente com dívidas impagáveis, que os juros já exorbitaram, gente que não consegue pagar, vou dar um descontaço e vou entregar alguma coisa para esse patrão, para ver se ele muda de ideia, para ver se esse camarada me aceita de volta. E se ele não aceitar, pelo menos eu já fiz amigos. Eu vou agradar todo mundo. Eu vou trazer esses camaradas que devem a ele para o meu lado. Vou dizer, cara, estou oferecendo um descontão aqui para você pagar à vista. Sabe banco com aquela dívida perto de prescrever? Te ligam. Ó, seu cartão de crédito, sua dívida original era R$1.000, com juros, spread, taxa de permanência, atualização, coloquei GPM, anatocismo, dobrado, dá mais ou menos R$1 trilhão. Alguém já te ligou do Santander falando isso? Dava mais ou menos isso, R$1 trilhão. Mas hoje, se eu pagar até 3 horas da tarde, se eu pagando R$90, quita tudo. Estamos dando um descontão. Os bancos desesperados, né? Para ter alguma coisa. O que ele chega para o camarada e diz assim, ó, o meu patrão prefere 50% de alguma coisa do que 100% de nada. Então vamos lá. E ele pensou, se meu patrão não me aceitar, pelo menos um desses vai me aceitar. E sai fazendo isso. E consegue fazer aquele feirão. O camarada que devia 100, ele agora diz, rapaz, 100 você não vai pagar mesmo, já vi. Risca aí. Tem 50? 50? A gente quita isso agorinha. Faz um termo aqui e eu te dou quitação. Ele, trato feito. Aí o outro, você deve quanto? Eu devo 100. Ó, tem 80 aí? Se tiver 80, a gente faz negócio agora. E vai fazendo isso. Quando ele termina aquele feirão, tá todo mundo feliz. Os devedores já estão, ufa, me livrei de uma dívida. Devia 100, paguei 50, me livrei. E o patrão, rapaz, devo confessar, você foi esperto. Mudei de opinião acerca de você. Rapaz, você foi astuto. Pensou bem, me agradou. Esses caras não iam pagar nunca mesmo. Essa dívida estava perdida, ia prescrever. Daqui a pouco ia me colocar num... Iam querer dando moral porque eu coloquei eles no Serasa. Foi a melhor coisa que você fez. Deu um desconto ali. Eu prefiro 50% de alguma coisa do que 100% de nada. Para mim é melhor. Aquele camarada com esse gesto conseguiu deixar todo mundo feliz. Com o feirão do nome limpo. E aí, Jesus diz assim, veja como ele foi astuto. Veja como ele foi esperto. E às vezes parece que os filhos desse mundo, o que ele estava querendo dizer, os ímpios, aqueles que não me conhecem, parece que raciocinam de uma maneira muito mais prudente, muito mais correta, muito mais esperta do que vocês, discípulos, que ainda estão preocupados com tanta besteira, que ainda tem pensamento de menino em tanta coisa. Jesus está falando isso. Então eu vou dizer uma coisa, discípulos, vocês estão aqui no mundo. Enquanto vocês estão no mundo, as riquezas que vocês podem adquirir, que vocês podem juntar, são riquezas do mundo mesmo. Agora, seja esperto.
use essas riquezas desse mundo para conseguir mais amigos, para trazer pessoas para sua família, para estar junto, para ter comunhão com pessoas. Porque um dia, quando tudo aqui no mundo acabar, você vai poder sentar com essas pessoas em um banquete celestial, num lugar muito melhor. Essa é a história que Jesus conta. E ela nos ensina algumas coisas. Eu queria conversar com vocês sobre algumas lições que essa história traz para nossas vidas, muito do que o Senhor tem falado comigo, e eu queria que você, por favor, refletisse nisso. A primeira coisa que a gente vê, o grande erro desse mordomo, de prima, é que ele não conversava com seu patrão. Tem que chegar um dia e o patrão pergunta assim: aí, preste conta aí, porque faz tempo que você não me diz como é que está. Ele não conversava, eles não tinham diálogo. Se no primeiro erro que ele cometeu, se na primeira furada que ele deu, se no primeiro dinheiro que ele perdeu, ele chegasse para o patrão e confessasse, não precisava acumular tanta coisa para um dia o patrão ouvir de uma terceira pessoa e chamar ele no reio e ter uma conversa. Vem, peraí, agora não dá mais não. Isso nos leva a entender uma necessidade premente e permanente de estarmos sempre levando as nossas culpas ao Senhor, confessando as nossas falhas, apresentando diante dele os nossos erros, nossos pecados. Não deixa acumular uma semana, não deixa acumular erros, não. O Senhor nos chama a uma relação íntima, de transparência, de comunhão, de íntima ligação com Ele. É isso que se resume, é nisso que se resume a oração. Uma vida de oração é isso. Não é de vãs repetições, mas é de uma situação transparente, onde não há carta na manga, onde não há nada escondido. Há alguém dizendo: pai, fez besteira de novo. E você não precisa ter medo, porque 1 João capítulo 1, verso 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Há um patrão amoroso esperando ouvir a sua prestação de contas diária a Ele. Isso não necessariamente tem a ver com: se você não confessar você vai para o inferno. Se você pecar e não der tempo de confessar, Jesus vai voltar, você está lascado. Não é esse tipo de pensamento. É um pensamento de não deixar acumular culpas e tristezas e angústias e medos no seu coração, para que você não se distancie cada vez mais dele. Sabe, às vezes quando um cliente ele pede uma coisa, você demora e esquece daquele pedido dele e não fala e não age. Aí o cliente, uma semana depois, o negócio que você prometeu fazer em 2 dias, fala: e aí, cadê? Aí você: meu Deus, não quero nem falar com ele, esqueci. Você deixou acumular, você não falou com ele na hora. E aí quanto mais você deixa acumular, mais você se distancia. Você quer a distância daquele cliente, e você não atende a ligação dele, e você não responde o WhatsApp dele, porque você está em débito com ele. Às vezes a gente deixa a nossa vida espiritual ficar num débito constante com o Senhor, acumulado com o Senhor, e isso vai te distanciando dele. Há quanto tempo você não conversa com ele cara a cara e diz: Senhor, eu vim aqui prestar conta dessa semana, foi uma catástrofe. Errei, eu fiz aquilo que eu prometi que eu nunca mais faria. Calma, você tem um patrão fiel e justo para te purificar de toda essa injustiça. É conversando com ele, que ele te dá os meios para você não cair nesse erro de novo. Precisou o patrão chegar: meu irmão, preste conta, porque a sua situação está tão pesada que outras pessoas já estão sendo afetadas. Quando a gente não confessa ao Senhor, quando a gente não tem uma vida de confissão, a gente vai se distanciando tanto do Senhor e acaba afetando quem está em volta. Aí sua esposa sofre, aí seu filho sofre, seus colegas de trabalho sofrem, porque simplesmente você não expõe uma ferida na frente de um médico. E a ferida, você sabe como é, ela tem uma tônica. Começa a feridinha, aí você esconde, não trata, não mostra ao médico. Ele também não diz qual é o remédio. Aí no outro dia ela está maior, e depois está maior, e depois está infeccionando, daqui a pouco está fedendo, e ninguém consegue ficar perto. E aí pode chegar num ponto drástico de você ter que ter uma amputação, ou pior,
te leva à morte. Por quê? Porque você não apresentou, porque você não confessou, porque você não prestou conta de uma feridinha, e aí deixou que ela virasse uma feridona. A primeira coisa é isso, a necessidade de estarmos prestando contas ao nosso Senhor. A necessidade de termos uma vida de confissão, uma vida transparente diante dEle. A segunda coisa é que só um encontro face a face com esse nosso patrão vai nos levar a entender o quanto dependemos da sua misericórdia. Muito da nossa altivez, muito da nossa arrogância, muito da nossa vaidade é fruto da ausência de um encontro com Ele. Tem vezes que eu vou contar um segredo aqui para os irmãos. Faz 2 semanas que eu estou treinando todos os dias na academia. E em 2 semanas eu já perdi 15 dias. Resultados estão bem efetivos. E às vezes depois do treino eu chego me achando forte. Rapaz, só cresci. Diminui a circunferência abdominal. Aí eu chego na igreja e encontro o irmão Celso Aquino, que eu não sei quantos aqui conhecem. E aí eu vejo que falta um tantinho ainda para eu chegar num... Tá faltando um pouquinho assim para eu chegar num nível minimamente aceitável. Às vezes a gente precisa desses choques de realidade. A gente precisa encontrar alguém de fato maior do que a gente, para a gente ver como a gente é pequeno. Encontrar alguém de fato puro, para a gente ver como a gente é sujo. Encontrar alguém de fato santo, para a gente ver o quanto de profano há em nosso coração. A gente é tão arrogante, a gente é tão altivo, a gente é tão vaidoso, porque no fundo a gente nunca encontrou o padrão de santidade face a face, para perceber como eu preciso, dependo da misericórdia desse patrão. Quando aquele homem que estava achando que estava por cima da carne seca, dono de tudo, encontra o verdadeiro dono, ele percebe que estou lascado. Se esse cara não for misericordioso comigo, minha vida acaba hoje. Se esse cara não tiver pena de mim, ele sim é o dono, ele sim é justo, ele sim é honesto, eu não. Eu estava agindo como se fosse, tomando banho na piscina do patrão todo dia, mas eu não tinha direito a nada disso. Agora eu entendi. E a terceira coisa é que quando você percebe que você está irremediavelmente dependente de uma ação misericordiosa, dependente da graça, dependendo de favor, dependendo de uma pena, dependendo de alguém que olhe para você com compaixão e diga: eu não vou lhe dar o castigo que você merece e vou lhe dar um prêmio que você não merece. Quando você vê que você depende exclusivamente disso, eu vou dizer uma coisa: o seu nível de exigência para com os outros começa a diminuir. Porque quem recebeu e quem percebe que precisa da graça, começa a ser gracioso com quem está em volta. Ei, você devia quanto? Era 100? Eu sei que você não vai pagar. Eu sei que você não tem como pagar. Pode ser 50? Quando a gente percebe o quanto Ele nos amou, o quanto a gente depende desse amor, o quanto a gente depende da graça, o quanto a gente depende da misericórdia, o quanto a gente depende de um favor que a gente não tem como comprar, que a gente não tem como conquistar, que os nossos méritos jamais bastariam para nos fazer aceitáveis diante dele. Quando a gente percebe que se ele não for misericordioso conosco, ou a gente vai cavar ou a gente vai mendigar, 2 coisas que a gente não consegue. Quando a gente percebe que se não for isso, a gente está lascado, você necessariamente precisa também agir da mesma forma com os demais. É verdade. Eu não sei quem tem aqui mais de 10 anos de igreja que nunca foi magoado dentro de uma igreja, que nunca foi ferido. Eu duvido. Se você tem talvez 1 ano frequentando uma igreja, um dia você já teve decepcionado. Já teve seguramente um dia que você disse: eu não quero voltar daqui nunca mais. Aqui ou em outro lugar.
E às vezes a gente vai distribuindo aquilo que a gente recebe. Ferida, mágoa, dor, angústia, traição, decepção. Porque o traído, às vezes ele tem vontade de trair ou ele trai naturalmente. O ferido ele fere. O magoado ele magoa. Mas eu vou dizer uma coisa. Essa lógica também é verdadeira quando o assunto é bênção. O perdoado perdoa. O agraciado agracia. Quem recebeu misericórdia também começa a entender o valor que a misericórdia tem para os outros. É isso. O pastor Diogo falou, acho que semana passada, sobre o jejum. E um dos textos, ele pregou a mensagem toda e eu estava agoniado. Ele não vai falar de Isaías 58. Deixa eu falar os 45 segundo tempo. Plaquinha dos acréscimos levantou, ele foi falar desse capítulo. Mas é o mais importante da Bíblia para mim, sobre jejum. Isaías 58. O povo dizendo, Senhor, por que o Senhor não responde? A gente está jejuando o dia inteiro. Ninguém come aqui a semana inteira, o Senhor não responde. E Deus olha para eles e diz, por acaso foi isso que eu pedi a vocês? Vocês acham que tem um negócio místico? Ficou sem comer, recebeu uma bênção? Uma troca assim, é? Não é assim não, pai. Ô painho, eu vou dizer uma coisa. O jejum que eu quero de vocês é que quando vocês forem jejuar, vocês libertem a cadeia dos oprimidos. É que você cubra quem está com frio. É que você dê comida a quem tem fome. Porque o segredo do jejum é a gente se esvaziar da gente para perceber como vive o que está vazio sem escolher. E começar a ser misericordioso, porque entendeu que depende da misericórdia. Começar a sentir na pele o que as pessoas sentem todos os dias. E aí você começa a você se compadecer no seu coração, por estar vivendo uma experiência que os outros estão vivendo sem escolher. Ninguém pediu para estar passando por isso. Mas jejua um pouquinho para você ver como é ficar sem comer. Aí você começa a ser mais complacente, compassivo, amoroso, misericordioso com quem não tem, de fato, e não faz jejum por escolha. Quando você percebe que você depende irremediavelmente de uma graça salvadora, você começa a ser gracioso com os outros. Fica mais fácil perdoar quem te ofendeu. Fica mais fácil passar por cima da traição. Fica mais fácil dar uma segunda chance. Fica mais fácil voltar e dizer, eu não vou mais embora não. Eu vou ficar. Eu vou apostar no nosso casamento. Eu vou dar mais uma chance. Não porque você merece. É porque eu também não merecia e Ele me perdoou. É porque eu fui acolhido por um Salvador que olhou para mim com olhar de graça, de misericórdia, que não me condenou, mas me acolheu. E Ele me ensinou também a suportar as injustiças desse mundo, porque Ele suportou tudo por mim. Aí fica fácil, ou fica mais fácil, ou fica suportável abraçar seu pai, apesar de quem ele é. Fica suportável voltar a falar com sua mãe, apesar do que ela fez, ou apesar do que ela vem fazendo. O nosso nível de exigência diminui. Era 100, você risca, bota 50. Era 100 cestas de trigo? Não. É uma dívida impagável, ela não tem como. Paga 80 aí, está livre. Isso é ser prudente. Isso é ser astuto. Uma outra coisa é que Jesus diz assim, a grande lição disso é granjeai amigos com a riqueza da injustiça. Tudo que vocês têm nesse mundo não é para você viver dissipando para o seu próprio prazer. É para você converter isso em ter comunhão e em formar para Deus uma família do reino. O seu celular é uma riqueza da injustiça. A pergunta é, ele serve apenas para o seu deleite? Ele serve para você navegar por sites indevidos? Ele serve para você se entregar em fofoca? Ou ele pode servir também para você ligar para aquela pessoa que não tem coragem de te pedir desculpa e dizer, meu irmão, está tudo bem.
Ou ele serve também, ou ele deve servir principalmente? Para você ir passando sua lista de contatos e ver em quem o Senhor ministra em seu coração e que precisa de uma palavra hoje e que precisa ser ajudado materialmente. Para quem você vai ligar quando terminar esse culto e perguntar: e aí, meu irmão, está precisando do quê? Eu estou aqui. O nosso carro, o seu carro, seu salário, uma riqueza da injustiça, uma riqueza desse mundo, de um mundo injusto, de um mundo onde você tem e outros não têm. Ah, porque eu trabalhei. Será que você recebe exatamente aquilo que o seu trabalho vale? Será que não tem tantos trabalhando e não recebem isso também? Não dá para dizer que esse mundo é um mundo justo. Não é. Será que você teve as mesmas oportunidades que outras pessoas tiveram? Não, não teve. Então aproveita isso que você recebeu e não viva só para si. E angaria pessoas e serve o reino, porque um dia talvez você esteja exaído de toda e qualquer riqueza dessa injustiça. Mas quando você tombar nessa terra, haverá um Deus te recebendo numa mesa posta com muitos irmãos e amigos e dizendo: agora sim, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Tem uma mesa e um banquete onde aqui nada falta. Com uma grande família. Um dos grandes benefícios de ter Deus como Pai, para mim, é ter também vocês como meus irmãos. Quando a gente recebe Jesus como o nosso suficiente Salvador e Senhor, a gente não recebeu apenas Deus como Pai, a gente recebe muita gente como irmão. E que bom, se todas as riquezas da injustiça que ganhamos estiverem sempre à disposição para granjear cada vez mais amigos. A última coisa que esse texto me diz é que o segredo da astúcia daquele homem, o segredo para que ele fosse louvado por aquele patrão, por aquele dono, o que ajudou totalmente ele, para que ele não fosse demitido de uma vez por todas, para que ele não fosse cortado, para que o patrão reconsiderasse, para que o patrão tivesse misericórdia dele, o que pesou naquela avaliação foi uma coisa: foi que ele ponderou, entendeu que não podia entregar aquele patrão tudo. Ele não tinha mais tudo para entregar. Ele não tinha mais todo o patrimônio que o patrão colocou na mão dele. Mas ele pensou: se eu não posso entregar tudo, pelo menos eu vou entregar tudo que eu tenho. Se eu não posso entregar o melhor, eu vou entregar o melhor que eu posso. Eu vou entregar o que me resta. Eu vou entregar o que eu tenho na mão. Se eu não tenho exatamente tudo que ele um dia me deu, tudo que ele colocou na minha mão, isso eu já gastei, eu não tenho mais como recuperar. Eu sei que eu estou em débito com ele. Eu sei que minha dívida com ele é impagável. Eu sei que por justiça eu estou lascado. Eu sei que se ele aplicar o direito, ele me demite. Eu sei disso. Mas isso não vai me desestimular de entregar alguma coisa para ele, e o melhor que eu puder. O Senhor sabe da sua condição. E Deus não está à procura de super-heróis. Deus não está à procura de perfeição. O que Deus procura de fato é pessoas empenhadas, devotadas, de dizer: Senhor, está aqui, esse trapo é o que sobrou, mas é teu. É um coração impuro. Não espere perfeição. Não espere aquela ideia de eu vou consertar minha vida completamente, depois eu entrego a Ele. Você nunca vai conseguir. O Senhor te chama para uma entrega hoje. O Senhor te chama para uma rendição hoje. O Senhor te chama para prestar contas diante dEle hoje. O Senhor te chama para você ser astuto, levantar da cadeira e dizer: Senhor, eu sei que eu não presto, eu sei que eu não valho nada. O Senhor conhece meu coração, sabe quanta mágoa, sabe quanta angústia, sabe quanta traição, sabe quanta lágrima eu tenho acumulado dentro de mim. Mas o que eu tenho, isso eu lhe dou, Senhor. Eu estou em tuas mãos. Eu lembro da história que eu ouvi uma vez. Acho até que eu já contei ela aqui uma vez. De uma filha
que quer surpreender o pai e faz um desenho para ele. Só que ela tem 2 anos de idade. E aí faz aquele desenho lindo que uma menina de 2 anos sabe fazer. Aquele rabisco. Tchá, 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 tchá. E aí espera o pai chegar. E quando o pai chega, ela: papai, eu fiz para você. E o pai olha e fala assim: meu Deus, isso é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Você devia estar no Louvre. Isso é uma obra de arte. Se o Museu do Prado vir isso aqui, vai vir alguém para buscar agora. Minha filha, está lindo. O papai está emocionado. A menina, desconfiando que o elogio estava pesado demais, olha para o pai e fala assim: é meu, papai. Então, o que é que está escrito aí? Aí o pai olha para ela e fala assim: minha filha, aqui está escrito que você não sabe escrever, mas que fez tudo o que podia para que o coração do seu pai ficasse um pouco mais alegre. Suas melhores obras, seu melhor louvor, sua melhor oração, sua vida de esforços, sua melhor administração patrimonial, chegam perante um Deus perfeito como um monte de rabisco. É por isso que Ele não espera de você perfeição. Ele não está aqui à caça dos perfeitos. Ele não está aqui fazendo um raio-x. E o propósito dessa parábola não era dizer: quem foi imperfeito está lascado. Não. O propósito dessa parábola é entender: até um ímpio sabe, até um mordomo infiel, até o filho das trevas sabe que 50% de alguma coisa é melhor do que 0% de nada. Talvez você esteja pensando: eu fui longe demais, eu pequei demais, Ele não vai me aceitar, não dá mais, minha história com Ele acabou. Ele não vai aceitar um cara como eu, Ele não vai aceitar uma mulher como eu. E eu digo para você, muito pelo contrário, Ele está de braços abertos para recomeçar uma história com você. O último ponto que você tem que entender disso aqui tudo é que isso era uma parábola. Esse cara não é Deus. É talvez um arremedo de Deus. Porque o Deus de verdade, Ele não é seu patrão. Ele quer ser seu pai. Um pai que te acolhe. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. E meu conselho é: preste contas a seu pai agora. Converse com ele. Como você tem sido duro com as pessoas em volta? Como você exige tanto das pessoas? E se seu pai fizesse isso com você? E se Deus exigisse de você o mesmo tanto que você exige dos outros? E se Deus colocasse em você o peso das expectativas que você coloca nas pessoas, como você espera tanto de todo mundo? E se Deus esperasse isso de você também? Você ia ter que cavar. E cavar muito. Você ia mendigar, mas mendigar feio. Mas Ele é seu pai. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele está te chamando hoje: ei, que é isso que eu estou ouvindo de você. Por que eu não ouvi da sua própria boca? Por que não é você falando comigo? Por que tem que ser outras pessoas? Por que tem que ser sua esposa falando de você para Deus? Por que tem que ser seu colega de trabalho orando para Deus para você parar de perseguir ele? Por que tem que ser as pessoas orando para que você mude de postura? Porque você não conversa com ele. Ele está te chamando agora para uma vida de confissão, uma vida de entrega, uma vida de renúncia diante dele. E se você não pode entregar tudo, e se você não tem a vida perfeita, se você não é o Cordeiro Imaculado, se você não é Jesus Cristo Nazareno, entrega o que você tem agora, porque o que você tem, Ele pode transformar em alguém à semelhança de Cristo. Esse pai é um mestre, é um especialista em transformar a angústia em alegria, em transformar o sofrimento em esperança,
em transformar um vale de ossos secos em um exército capaz de lutar, em transformar feridos, angustiados, sujos, imundos, profanos como nós, em pessoas à semelhança do Filho maduro dele, Jesus Cristo, o santo, o justo, o fiel, o verdadeiro. O sumo propósito dele é esse. Saiba, ele não é um patrão impenitente. Ele é um pai amoroso. Ele é um pai amoroso. Ele é um Deus bom, perdoador, misericordioso. E entenda hoje que se não for por essa misericórdia, se não for por essa graça, todos nós estamos perdidos, fatalmente perdidos, fatalmente condenados, de forma irrecorrível. Se não for pela misericordiosa obra dele, você nunca vai ser resgatado desse poço de depressão, desse poço de angústia, desse mar de ansiedade que você mergulhou e naufragou. Mas quando ele estende a mão, sempre há uma segunda chance, há uma escapatória. Sejam prudentes. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de se lançar nas mãos dele. Hoje é dia de confiar no amor desse patrão, no amor desse pai. Hoje é dia de mergulhar no mar da graça. Hoje é dia de mergulhar no mar da misericórdia e ser banhado a ponto de quem te abraçar depois também receber dessas águas. Hoje é dia de mergulhar nas águas da misericórdia do Senhor.